nós falaremos sobre o profissional de vendas, a preparação para vender e o pilar do sucesso profissional. A professora Silvia vai fazer aí uma pequena retrospectiva do que nós tratamos no primeiro painel, para aquelas que não vieram, né? Ela vai escrever sobre o profissional de vendas, né? A importância desse profissional de vendas, quais as áreas de atuação e como planejar a profissão. Quero aproveitar para falar um pouquinho do Elas com Elas. É um projeto que nasce aí numa perspectiva de falar com as mulheres primeiro de uma condição de violências, né, de violências psicológicas, de violências domésticas, né, violências contra a mulher. E aí a gente já vem falando sobre esses assuntos, sobre essa pauta há pelo menos 6 anos. Esse ano nós faremos 6 etapas, já fizemos uma ao Plano, fazendo agora Santa Maria, depois Sol Nascente, Ceilândia e mais 2 que estamos aí aguardando o Ministério, que é Samambaia e Planaltina. Quero agradecer a você por ter acreditado, ter dado um voto de confiança ao projeto e espero que vocês aproveitem aí mais uma dessas etapas. Obrigada, professora. Eu passo agora a palavra a você. Obrigada, bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Bom demais poder estar aqui. Vou começar me apresentando. Sou Silvia Nóbrega. Eu sou mulher, sou filha, sou mãe, sou avó, também sou professora, pedagoga, trabalho com consultoria e também é a segunda vez que eu ministro um curso referente a vendas. Por que vendas? Por que é tão importante essa capacitação? Porque nós, como pessoas humanas, trabalhadoras, pessoas que estão na vida, a gente sempre está vendendo alguma coisa. Verdade ou mentira? Faz sentido para vocês? A gente vende. A gente vende a nossa imagem, a gente vende o nosso trabalho. Eu venho de pais vendedores, produtos e serviços. A minha mãe fazia comida nas cantinas aqui na construção de Brasília. E o meu pai prestava serviços como autônomo, como motorista, fazendo fretes, levando e trazendo e dirigindo. Então, de uma forma ou outra, isso está muito implicado na minha história, na minha vida. E embora eu tivesse assim um pouco de nossa, prefiro comprar do que vender. Mas essa área tem me chamado e de formas muito especiais. Então, vocês, na aula passada, tiveram aqui com a professora Eliane, que é uma empreendedora de sucesso, pedagoga também, e nós juntos construímos esse material, que eu vou dar uma recapitulada rápida, só para vocês entrarem aqui, porque são vários módulos, como vocês podem ver, onde a gente parou, tá bom? Foi falado na última aula sobre profissional de vendas e a importância desse profissional em todas as áreas, como eu acabei de citar para vocês, né? Às vezes a gente pensa que a gente precisa de um grande investimento, de uma grande coisa, mas o empreendedorismo ele está aqui, na inovação e na resolução de problemas. Então, são várias as áreas que a gente pode trabalhar, como falei, né? Meu pai dirigia, minha mãe fazia comida, e, enfim, área de saúde, área de educação, área de tecnologia, área de beleza, todas as áreas exigem pessoas preparadas e capacitadas para que alcancem outras pessoas e para resolver problemas, satisfazer desejos e necessidades de outros. Faz sentido isso para vocês? Vamos lá. Então, quando a gente fala em vendas, né, dedicação, disciplina, chaves poderosas de sucesso. E aqui tem algumas dicas, tá?
Não vou ler todas porque tem aí no seu material, mas eu gostaria que você desse uma olhadinha com carinho, porque são ferramentas importantes para o sucesso. Tranquilo? E era isso. E aí hoje a gente vai passar para o módulo 2. Deixa eu só pegar aqui. Camila dica para mim, né, Camila? Ó. As que você corta. Ah, não, a gente volta. A gente fica bem tranquilo. Tranquilo. Então, já que a gente falou, você precisa do microfone porque eu acho você, né? Não, deixa eu ver. Fala assim. Vou falar assim. Preparação para as vendas. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre para quem a gente trabalha, para quem a gente vai vender, para quem é o nosso público-alvo, quem são as pessoas destinadas a que a gente ofereça nossos produtos ou serviços. E aí, tá? Camila? Tá ótimo. Sem microfone? Maravilha. Então, quando a gente fala em público-alvo, são as pessoas a que a gente destina nossas estratégias. Aquilo que a gente vai fazer, como que nós vamos fazer, a gente precisa pensar nessas pessoas, para quem a gente quer entregar aquilo que a gente entrega. Eu queria perguntar para vocês, qual o tipo de trabalho que vocês têm, vocês três? Qual que é o teu interesse quando você veio fazer esse curso de vendas, técnicas de vendas? Está assombrando? O que você gostaria de oferecer para as pessoas? Coisas boas, mas tem algum tipo de coisa boa que você goste mais? Porque quando a gente vai trabalhar com pessoas, quando a gente fala em vender alguma coisa, geralmente a gente precisa vender aquilo que a gente acredita, aquilo que faz sentido para a gente. Então, tem pessoas que têm várias habilidades, mas uma ou outra delas vão se casando com aquilo que elas podem entregar. Por exemplo, na área de beleza, ontem mesmo eu conheci uma pessoa da área da podologia, que também é professora e faz um serviço excepcional atendendo pessoas. Por isso que eu perguntei. E você? Eu sou da médica, trabalho com a família. Ele presta serviços. De todas as áreas ali, qual que é a que você mais chama a atenção, o que você mais gosta de fazer? Olha só, tá vendo? É isso. E você? Ser recepcionista. E aí? Dentro das áreas, aquilo que você mais gosta de fazer dentro do teu trabalho? Ajudar as pessoas a encontrar o parceiro. Ajudar as pessoas a encontrar o lugar certo. Vocês estão vendo como a gente precisa vender tudo aquilo que a gente faz? Que a gente, como pessoa, nós somos o marketing, nós somos a propaganda daquilo que a gente representa. Por isso é tão importante a gente saber para quem a gente faz aquilo que a gente faz. Então, público-alvo. O que é o nosso público-alvo? Famílias, pessoas que estão ali dentro do teu trabalho procurando alguma informação, e você, todas as outras coisas que você ainda vai discutir. Quando a gente fala de público-alvo, a gente tem três áreas que são importantes a gente descobrir para que a gente faz aquilo que a gente faz. Primeira delas, dados demográficos. Por exemplo, eu trabalho com educação, certo? Se eu trabalho com educação, eu vendo meu serviço de conhecimento educacional, mas para quem que eu vendo esse serviço? Para quê? São pessoas que precisam ser alfabetizadas? Também. São alunos que precisam aprender a falar um pouquinho, eu sou professora de português, aprender a falar melhor, aprender a escrever, fazer uma redação. Então, quando a gente tem focado aquilo que a gente faz de melhor,
para a gente atingir o nosso público-alvo, a gente precisa conhecer esse público-alvo. Então, para quem que eu trabalho? Sei lá, qual a idade das pessoas que eu vou atingir com aquilo que eu trabalho? Qual o gênero? Mais homens? Mais mulheres? Quem? Para quem que eu vou fazer aquilo que eu faço? Qual a profissão dessas pessoas? Então, todos esses dados, eles podem fazer parte daquilo que compõe aquilo que eu vou entregar para as pessoas. Eu conhecer esses dados, o meu público-alvo vai fazer com que eu entregue melhor. Vou dar um exemplo para vocês. Eu sou professora e na época da pandemia, eu fui mandada embora. Eu dava ensino técnico profissionalizante no Senai e foram dispensados vários professores e eu fui uma delas. O que aconteceu? Na época, o meu esposo, chefe de cozinha, o que ele gostava de fazer? Comida. O que a gente tinha? Um aposentado e uma professora desempregada. Eu, para eu vender meus serviços de educação naquele momento de pandemia, eu tentei, não consegui. O que eu foquei? Vamos botar para funcionar esse negócio, né? Então, tinha muito restaurante fechado, não tinha? Na pandemia, as pessoas tinham que ficar dentro de casa. Então, qual que foi a ideia dele que eu comprei? Vamos entregar comida? Vamos fazer comida para famílias. E aí, esse negócio foi o que nos sustentou praticamente por 2 anos. A gente entregava, tinha comidas congeladas, que tinham público-alvo, pessoas que trabalham fora, não tem tempo de cozinhar, a gente entregava congelada. Mas no sábado, que é quando as pessoas que trabalham fora às vezes gostam de comer fora, mas não podia comer fora, porque estava tudo fechado, o que a gente oferecia? Kit de frango, com qual diferencial? Frango assado, você encontra em qualquer esquina, não encontra? Para comprar. Só que o frango que ele fazia era desossado e recheado. Então, esse desossado, um frango que você entrega prontinho, só para a pessoa cortar e se servir, junto com um nhoque, por exemplo, ou com um arroz diferente, aquele frango com o recheio, aquele recheio, mais uma salada, isso dá uma refeição para 4 pessoas, não dá? E assim a gente sobreviveu a 2 anos de pandemia. Deixei para trás os talentos que eu tinha de ensinar? Não. Mas eu desenvolvi outras habilidades. E aí fui descobrindo o que vendia mais. Como que eles gostavam mais de servir? Qual o acompanhamento que era mais visado? Cada sábado a gente fazia uma comida diferente. Mas a gente ia vendo. Tinha algumas que vendia mais. Outros dias a gente vendia a metade. Então mas assim a gente vai conhecendo, né, demograficamente, o público-alvo da gente, para a gente descobrir o nosso nicho de mercado. Faz sentido isso para vocês? Sim. Então, quando a gente busca interesses comuns, por exemplo, pessoas que gostam das mesmas coisas, né? Hoje em dia se fala muito em vendas por internet, vocês já viram isso, com certeza. Quem aqui já comprou pela internet? Quem aqui já descobriu algum produto novo que nem sabia que existia por meio da internet? Então, assim, é o Google, é a tecnologia nos ajudando a mostrar aquilo que a gente faz e também a reconhecer habilidades que a gente possa ter. Então, grupos com os mesmos interesses, com os mesmos comportamentos, que gostam das mesmas coisas, a gente encontra e dentro daquilo que a gente gosta de fazer, com certeza, a gente consegue se encaixar numa comunidade para poder oferecer aquilo que temos de melhor e, com certeza, ajudar na nossa sobrevivência. Tranquilo? Público-alvo. Tem uma outra área que a gente fala, né, quando fala em técnicas de vendas de produtos, de entregar aquilo que a gente precisa, é essa área de prospecção de clientes. Vocês já ouviram falar nessa palavra? Prospecção. O que seria prospecção de clientes? Prospectar. A gente faz uma antena de Wi-Fi, por exemplo.
ela não é um radar que emite sinal para vários lados e resolve o problema de internet de um grupo grande de várias pessoas, certo? Quando a gente fala em prospectar, é a gente abrir o nosso radar, o leque, a nossa mente, para ver quem que a gente pode atingir, né? E aí, para isso, tem algumas técnicas que a gente vai fazer no exercício. Então, a definição de prospecção. Ferramenta utilizada para trazer mais clientes para conhecer e consumir os nossos produtos e serviços. Quanto mais a gente mostra aquilo que a gente é capaz de fazer, quanto mais a gente conversa, vou te dar um exemplo, a galera que está aqui não está hoje. Quinta-feira foi feriado, certo? Estava eu no supermercado comprando umas coisinhas para fazer almoço para os meus netos, que iam lá em casa, e o meu netinho de 4 anos estava comigo. Na fila, na minha frente, na hora de pagar, tinha uma pessoa. E essa pessoa, você pode guardar o lugar ali que eu vou pegar? Não sei o que eu posso. Aí, então, nossa, que bonitinho o seu neto. Ah, não sei o que. Eu falei, pois é, eu gosto de fazer pão. Ó, eu tenho essa habilidade, também vendi pão na pandemia. Eu vou vim comprar os ingredientes que eu vou fazer pão para ele. Nossa, eu gosto muito de pão, eu faço unhas. Eu sou podóloga. Você não gostaria de ir no meu salão? Falei, olha, eu preciso, eu vou dar um curso no sábado e eu vou viajar domingo. E eu estou sem tempo. Então, se quiser, eu te atendo hoje. Me atende hoje? Atende 5 horas da tarde, eu atendo domingo. Você entendeu o que é prospecção do cliente? Quando a gente conhece, quando a gente abre a boca para mostrar quem nós somos e aquilo que a gente é capaz. Fui lá, gente. Fez a minha mão, fez o meu pé e ainda ficou de vir no curso. Então, assim, talvez por outras razões, não conseguiu chegar aqui hoje, mas já é um exemplo que eu trago para você. A gente conversando, a gente vai aumentando o nosso radar de clientes. Então, isso é muito importante. Dentro dessa prospecção de clientes, tem uma técnica que é essa aqui, chamada funil de vendas. Conceito. Modelo de ferramenta utilizado no marketing digital de grandes empresas e pequenas empresas que apresenta excelentes resultados. Como que funciona esse funil de vendas? Começa lá de cima, da descoberta, reconhecimento da necessidade, depois o interesse, depois a compra, depois a fidelização. E a gente vai falar de cada uma dessas etapas desse funil de vendas. Tem uma fala aí que está na sua apostila, depois você vai ler, que é um exemplo de um Thiago Sócia, se eu não me engano, um empreendedor de marketing e vendas muito conhecido aqui no Brasil. E ele falou uma coisa, eu estava assistindo uma palestra dele pelo Sebrae. Ele falou que quando a gente fala daquilo que a gente faz, daquilo que a gente entrega, daquilo que a gente vende, pelo menos, se você fala 4 ou 5 vezes no dia sobre aquilo que é você consegue vender. E foi esse exemplo que eu tive ontem, no dia do feriado. A pessoa falou, nossa, eu sou palestrante, sou consultora. Não, mas eu faço pão, eu sou vó. Não, mas eu sou podóloga, você não gostaria de fazer? Oi. Fala aquilo que você faz, você consegue respeitar clientes, trazer mais clientes. Porque aí eu fico bem atendida, o que eu faço? O que eu faço? Indico ela. Se é bem atendido. Se eu sou bem atendida, se eu tive um excelente trabalho, que foi o que eu tive, o que eu fiz? Aí a professora Eliane vai, já vou indicar para minha irmã, já vou levar o meu filho para uma. Você está entendendo? O melhor marketing é o boca a boca. Boca a boca. Fala aquilo que você faz. Fala aquilo que você acredita todo dia. Isso, respeito. Então, a primeira área, descoberta ou ação. Quando o cliente conhece seu produto ou serviço, no meio de despertar o interesse do cliente para a solução do seu problema ou satisfação da sua necessidade. Essa é a primeira, a boca mais larga do funil. Opa, você faz isso?
Olha que interessante. Então, será que eu preciso disso em algum momento da minha vida? Essa é a primeira parte. Depois, reconhecimento da necessidade. Conselho. Cliente analisa aquilo que você faz, seu produto ou serviço. Vou te dar o exemplo meu que está fresquinho aqui na memória. Fui lá conferir, né? Ouvi falar, a pessoa foi, ela mesma se ofereceu, eu fui lá conferir e ver a qualidade. Você traz a ele todas as informações possíveis, sua oportunidade de conhecer mais o perfil do seu cliente. Desculpa, ela ainda cortou meu cabelo, tá? Eu não tinha como deixar de trazer esse modelo para vocês. Então, por quê? Ah, tô aqui. Ah, eu faço isso. Não. Eu falei, nossa, mas se você conhecer bem, eu conheço alguém, podia te levar lá para contar. Mas o que você quer fazer? Não, eu só queria tirar as contas. Não, mas isso eu posso fazer para você. Resolveu. Então, primeiro a gente descobre, a gente mostra aquilo que a gente faz, depois a gente olha para o nosso cliente e olha a necessidade dele. Às vezes ele está ali para pegar uma coisinha com você, né? Você combinou uma coisa. Quando chega lá, a partir daquilo que você conversa com ele, com o seu cliente, você já sabe que pode entregar mais alguma coisa e agregar mais valor. Tranquilo até aqui, gente? Faz sentido isso para vocês? Interesse. Próxima etapa aqui. O cliente já conhece as possibilidades, soluções que irão de encontro às suas necessidades. E começa a avaliar as possibilidades de ter aquilo que você está oferecendo. E, a partir do interesse, é a sua hora de fazer negócio. O quanto você faz isso? Até onde você pode ir com a sua negociação? Quando a gente fala de negociação, sempre entre duas pessoas, tem um livro interessante que ele fala, o nome dele é Como Chegar ao Sim. Eu me lembro do autor, mas depois eu vejo para você colocar lá. Sempre que a gente está negociando com alguém, a gente tem um limite. Talvez você nunca tenha parado para perceber isso. Mas quando você vai comprar alguma coisa, você tem aqui na sua mente um limite. Eu posso gastar tanto. É ou não é? E a pessoa que está vendendo, a pessoa que está entregando o produto, tem a mesma coisa. Eu posso chegar até tanto. E aí, quando vocês conversam, vocês conseguem entrar no acordo para as duas partes. Então, essa parte do interesse. E aí, interessou, negociou, o que acontece? Fechamento da venda, entrega, produto, serviço. Como que a gente faz essa personalização? Vocês já pediram algum tipo de comida aí no iFood? Quando você recebe em casa, tem uma mensagenzinha bonitinha? Já viu isso? Ou quando você compra algum produto, a embalagem que vem ele é tão bonita, tão ajeitada, que você fica assim, tem até dó de abrir. Personalização. Personalização. Tem uma sobrinha que vende iPhones e ela faz toda uma propaganda da internet e a entrega, ela faz uma mensagem, ela põe um cheirinho na embalagem. Isso é tudo personalização. Quem que vai personalizar o seu produto? Você. Como que eu vou fazer isso? O que você acha que é bom? Aquilo que você se agradaria de receber. Quando a gente faz aquilo que o outro, como a gente gostaria de que fizesse com a gente, com certeza a gente agrada. Não é verdade? É igual docinhos tão lindos, maravilhosos. As coisas a gente come primeiro com os olhos, aquilo que a gente vai receber. Isso traz boca a boca, isso traz a propaganda, isso traz a valorização de tudo aquilo que a gente entrega. Faz sentido? Então, quando a gente consegue todas as etapas do funil, o que a gente tem? Fidelização. Né? Fidelização é a marca que a gente deixa no nosso cliente. Por exemplo, revendedora de produtos cosméticos, por exemplo. Avon, Uda, Pelo. Vocês conhecem? Com certeza alguém que vende. Como é que faz a fidelização? Comprou, adquiriu,
Você recebe uma mensagem de vez em quando: oi, vai ter novo pedido, está precisando de alguma coisa, estou com oferta, tenho promoção, tenho uma linha nova. Isso é você deixar a sua marca. Quando a gente deixa a nossa marca, hoje a gente tem muita ferramenta gratuita para deixar a nossa marca, tanto por Instagram, redes sociais, quanto pelo próprio WhatsApp. Esse aí. As minhas vendas, na época que eu trabalhava com alimento, era só eu fazia a arte, né? Com os pratos que estava vendendo, o cardápiozinho, e soltava uma vez por semana. Vendia para todos. Eu tinha uma carteira de clientes de mais ou menos 200 pessoas. Vendia para todos? Não. Às vezes vendia 10, às vezes vendia 15, às vezes vendia 18. Mas eu mandava sempre para os 200. Por quê? Porque dos 200, alguém que não tinha interesse de comprar aquilo que eu estava oferecendo, o que podia fazer? Indicar. Manda para alguém, olha, essa comida faz sentido isso para vocês? E deixar nossa marca. Sempre que entregava comida, a marca que eu deixava, né? Era uma mensagem no final do dia. Eu saía, entregava todos sábado, e ao final, quando eu terminava as entregas, eu mandava uma mensagem pelo WhatsApp, agradecendo o carinho, agradecendo a confiança dos nossos produtos, desejando um excelente final de semana. Às vezes nem precisa você gastar alguma coisa a mais. Você só faz um trabalho de excelência. Deixa eu ver na sua frente. E aí, tem a Tiago Bolsa, aquele que eu falei para vocês, né? Que ele falou que você precisa falar. Então, vou ler para você. A prospecção é o oxigênio das vendas. O foco na prospecção é a oferta todos os dias. Fale do seu produto, fale da sua empresa, conte a sua história todos os dias. Isso é prospectar. Tranquilo? Eu queria fazer uma dinâmica, um exercíciozinho com vocês. Será que a gente consegue juntar de duas em duas? Vocês estão com o bloquinho? Com papel aí, caneta? E com a cadernetinha aí que tem o funil de vendas. O que eu quero de vocês? Eu quero que vocês se juntem em duplas e façam um funil. Ó. Então, cada dupla vai escolher um produto ou um serviço para oferecer. E eu quero as ideias de vocês. Como que vocês vão fazer seguindo essa ideia do funil de vendas? Deu para entender o que eu quero? Então, vou falar de novo. Abre aí o funil de vendas. Ó, tá lá. Aí tem, o que você vai fazer? Descoberta ou atração? Eu quero que vocês vão fazer, vocês duas? Sim. Então, beleza. Eu quero que vocês duas escolham um produto para entregar, para vender um serviço. Qual? São todos pedidos. Vou criar alguma coisa. Aí eu quero que vocês façam o seu funil de vendas. Como é que a gente vai fazer para mostrar? Para fazer isso, para mostrar para as pessoas. Inspeção. Vou te dar 15 minutos. 15 minutos é o suficiente. Entenderam, meninas? Por quê? Não sabe até às vezes quer dizer alguma coisa, mas não sabe como começar. Não é bom a gente ter um norte? Deu para vislumbrar aquilo que vocês pensaram fazer? Olha isso, tem até um lugar. Eu até pensei que era de verdade, na hora. Eu estava falando como se eu estivesse fazendo de verdade. Você está vendo como é possível? Mas o que a gente pede para colocar no papel? Porque são muitas ideias. Você sabe quantas ideias eu falei para vocês hoje? Hoje eu compartilhei muita ideia. Então, o que a gente precisa fazer? Quando a gente fala de funil, o que a gente fala? Aquela prospecção que está lá na boca do balão, aquele tudo de pessoas que a gente ofereceu, todo mundo vai comprar? Não. Você viu que o funil vai diminuindo os anéis, e aí sai alguém que comprou.
Por isso que a gente precisa ter uma prospecção sempre grande, uma propaganda sempre grande daquilo que a gente faz, o maior número possível, porque o resultado vai ser pouco. E às vezes a gente até dá uma desanimada, mas a gente persiste, a gente acredita e continua. E as coisas vão acontecendo. Desse funil, ele é furado, ele não é grande aqui e pequeno embaixo, sempre vai sair outra coisa. Sempre vai sair. Sempre vai sair um cliente satisfeito, que vai contar para outro cliente. E o nosso negócio pode prosperar. Faz sentido isso para vocês? Então, esquematiza, pensa. Talvez eu pedi para vocês fazerem duplas, porque duas cabeças pensam melhor do que uma. Mas a ideia aqui é provocar vocês a pensarem além daquilo que a gente está acostumado. Porque senão, a gente põe na nossa cabeça assim, não vai dar certo. Não vai dar certo. Eu não estou falando que eu não tenho esses pensamentos, não. Muitas vezes. A gente precisa acordar para o dia de ser, estou com medo. Estou inseguro. Mas eu não sei se vai dar certo, mas eu vou. E vocês? Conta agora. Como é que fui parar para pensar um pouquinho nessa história dos doces? Eu já disse isso, é com vocês. E é uma coisa que é possível fazer. O que vocês gostam de fazer, talvez? Você gosta de fazer? Assim, até hoje ela me contou, assim, ela gosta. Ah, então, viu? Como a gente vai descobrindo. Você está vendo como é importante? Então, esquematiza aquilo. Pode até ser que não seja doce para você. Pode ser que não seja comida para você. Mas eu quero que você se prepare a pensar em algo mais. Tem um livrinho de doces. Faz em casa. Dentro da igreja. No final da manhã do culto, os doces. Ensinando para a desculpa. E todo mundo come. Então, às vezes a gente começa pequeno. Às vezes a nossa amostra é vender na nossa comunidade, no nosso meio, na nossa vizinhança, aquelas pessoas ali que a gente conhece e depois passar por uma degustação. Tá? Porque isso também requer algum investimento. Nem sempre a gente tem. Mas às vezes a gente tem um investimento pequeno que pode ser distribuído no nosso local de trabalho, numa consulta que você vai no posto de saúde. Faz sentido isso para vocês? Então, é isso. A ideia é coloca no papel. Por isso que tem essa apostilinha, tem algumas dicas que são importantes para vocês pensarem em alguma coisa que possa render. Como vai render? Como que eu vou mostrar isso daí às pessoas? Como que eu vou fazer circular o que eu tenho para entregar para as pessoas? Tá bom? Então, esse é o funil e depois tem a fidelização. Tranquilo até aqui, meninas? Então, a gente vai passar para uma outra parte. Vocês têm intervalinho ou não precisa? Não, aí é para mim, a gente pode tocar direto. Silvia, você pode perguntar, depende se você quer tocar até o final. Isso, a gente sai um pouquinho mais cedo, é isso? É isso. Pode ser, meninas? Então tá. E aí, hoje também, além desse funil que eu quero que fique guardado no seu coração, eu queria falar um pouquinho sobre isso daqui, perfil de clientes. Porque quando a gente trabalha com vendas, com empreendedorismo, com aquilo que a gente vai entregar, a gente está sempre falando com gente, com pessoas. E cada uma das pessoas, cada um de nós, tem um perfil que gosta de ser abordado, que é melhor para a gente ser alcançado. Aí o que a gente diz é para atingir conexão. Conexão.
A gente vende quando a gente se conecta com a necessidade, com o desejo, caso as duas coisas. O desejo do nosso cliente e a necessidade que ele tem. E aí tem vários perfis de clientes que depois vocês podem pesquisar, mas eu tenho 4 aqui que eu trouxe principais para mostrar para vocês. Primeiro, pragmático. O que seria esse cara pragmático, prático? Aquele que sabe o que quer e é resistente à compra. A gente está falando aqui em empreendedorismo, mas quando a gente fala em técnica de vendas, às vezes você pode estar num balcão de algum lugar representando alguma coisa, algum produto, algum serviço que você específico que você precisa vender também. Serve para as duas coisas. Às vezes não deu para empreender agora, mas eu consegui um trabalho com vendas, seja lá o que for. A gente conhecendo um pouquinho o perfil dos clientes, com certeza a gente consegue se conectar. Eu trabalho muito com, o meu trabalho hoje é com área de educação de escolas, né? E a gente sempre fala que as pessoas têm o lado direito e o lado esquerdo do cérebro. Um lado é a emoção e o outro é a razão. E a gente precisa lidar com as pessoas conforme o seu próprio perfil. Aquelas pessoas pragmáticas são aquelas pessoas que estão com o lado da razão mais forte, mais aparente ali. E são o tipo de pessoas que elas sabem o que querem e resistir é com elas mesmas, né? Então, o que a gente faz para atingir essas pessoas? Segurança e conhecimento sobre aquilo que a gente está oferecendo. A gente precisa ter segurança, porque a pessoa procura ver em cada um de nós confiança e conhecimento daquilo que a gente está entregando. Então, se a pessoa, você veja que a pessoa é mais prática, mais exigente, você vai demonstrar para ela tudo aquilo que você conhece sobre o seu produto, sobre o seu serviço. Faz sentido isso para vocês? E especificamente que nós temos a solução do problema que ela precisa. Lembra que venda sempre casa duas coisas. Uma necessidade, outra é desejo. E não importa o perfil do cliente, se ele é mais pragmático, se ele é mais do lado da razão, do que da emoção, ele também tem desejo, coisas que ele precisa. Desejo, coisas que ele quer, desculpa, e necessidade, coisas que ele precisa. Faz sentido isso para vocês? Beleza. Então vamos ver o próximo. Analítico. Esse aqui é bem interessante. O cliente, a gente chama esse de cliente Google. Por que cliente Google? Porque quando ele conhece um produto, um serviço, antes de comprar, o que ele faz lá? Corre lá e vai pesquisar sobre aquele produto. Eu me identifico um pouco com esse daí. Eu quero saber tudo sobre... Então, deixa eu saber. Deixa eu conversar com alguém que sabe sobre isso. Antes de decidir adquirir um produto, um serviço que você tenha para oferecer, ele vai pesquisar, né? O que a gente precisa demonstrar? Da mesma forma do pragmático. Conhecimento sobre aquilo que a gente está representando e confiança naquilo que a gente está mostrando para essa pessoa, né? Ela pode ir pesquisar onde ela quiser, mas o que eu tenho para oferecer aqui, com certeza vai encher de encontro a necessidade, o desejo que ela tem. Por que é importante a gente ver o bem? Para a gente ver o lado que a gente caminha, tá bom? Tem pessoas que são aquela que a gente falou antes, o pragmático, que é mais saber a funcionalidade, se é bom, o preço e tal, e não quer muito detalhe. Quando a pessoa é mais analítica, às vezes você tem que abrir um mostruário para essa pessoa e mostrar todas as possibilidades que tem daquilo que você está entregando. Então, isso a gente percebe como? Conversando, olhando no olho do cliente, fazendo perguntas abertas. Sabe o que são perguntas abertas?
aquelas que dão mais resposta do que um símbolo. Né? Você gosta de azul? Assim? Não. Quais as cores da sua preferência? Existe alguma coisa que combina mais com a sua casa? Se você está falando de decoração da sua casa, mostra o leque da pessoa. Tá bom? Então, prepare-se, conheça muito bem o seu produto para poder sanar todas as dúvidas da pessoa analítica, porque ela vai pesquisar. Então, tudo que você tem ali, você vai ter que ter informação personalizada para essa pessoa, além daquele superficial que ela pode encontrar na internet. Entendeu? Próximo perfil, a Fábio. Esse perfil também me identifico com ele. Na verdade, eu me identifico, acho que todos nós nos identificamos um pouquinho com cada um, mas você sempre tem uma característica que ela é mais forte em cada um de nós. Né? Por que esse Fábio? Confia e considera o que você diz. Gosta de conversar e precisa de alguém atencioso e gentil. Gente, você já chegou numa loja para comprar alguma coisa, seja numa loja de eletrodomésticos, por exemplo, que precisa de um vendedor, que o vendedor está ali, ó, falando no celular? Já aconteceu? Várias vezes. Numa lanchonete. Às vezes outro dia eu fui numa lanchonete, a pessoa estava lá. Como é que você se sente? Sabe, né? Lesado. E mais? Parece que tem atenção. Sem atenção. E o respeito? Desrespeitado. Não é verdade? É igual quando você chega e pergunta, eu gostaria de saber o preço disso aqui. É tanto. Seco. O que você vai fazer? Comprar na loja. Exatamente. Então, quando a gente fala de venda, a gente fala um pouco de empreendedorismo, igual vocês fizeram exercício, mas a gente fala de venda natural. A gente lida com pessoas. E as pessoas gostam de ser vistas, gostam de ser enxergadas. Eu estou aqui para te servir. Eu estou aqui para trazer uma coisa para você. Trabalhei também, a gente fez tanta coisa na vida, agora eu já sei porque que eu trabalho com vendas também. Antes de ser professora, eu trabalhava em banco. Eu era caixa de banco. E caixa de banco, na minha época, né, que não tinha tantos serviços pela internet, é algo muito necessário, porque a conexão, às vezes o cliente gostava mais de falar comigo, que eu conversava muito, né? Sempre gostei muito de conversar, do que ir pedir alguma coisa para o gerente. Mas o que acontece? Quando a gente trabalha com gente, a gente precisa enxergar as pessoas. E quando a gente enxerga as pessoas, a gente tem que ter confiança. O que acontecia? Eu, como caixa de banco, também precisava vender algum produto, algum serviço e também satisfazer a necessidade do cliente conforme aquilo que ele precisasse ali em um momento que fosse rápido, porque também tinha isso, tinha tempo de fila, não podia ficar ali enrolando. Mas, às vezes, o cliente tinha uma demanda e eu não sabia como resolver aquele negócio, eu não tinha solução, não era comigo. Só que às vezes eu olhava para o colega do lado, quando o cliente perguntava a mesma coisa, só dizia assim, vai lá no gerente. E às vezes a pessoa, tão constrangida que não queria ir buscar essa informação com outra pessoa, com o gerente, tinha um constrangimento, embora sem informação. E comigo, sempre, eu não podia não ter a solução, mas eu encaminhava a pessoa. Vem cá, eu saía, vou te levar aqui, o problema dessa pessoa é isso, você tem que resolver. Encaminhava a pessoa, nem era eu que ia resolver. Aí de repente alguém aparecia lá com o bombom, com o docinho. Por quê? Porque o seu problema tinha sido resolvido. Foi resolvido por mim? Você viu como faz toda a diferença? Então, gente precisa de gente.
Então, quando a gente lida com pessoas, a gente precisa estar preparado para isso. Então, independente do perfil do cliente, seja ele, eu falei do afável, por quê? Porque tem cliente que ele até desmonta o vendedor, né? De tão agradável. Mas, oi, a gente está falando que nós podemos estar vendendo alguma coisa. Então, isso aqui é uma recíproca que precisa ser verdadeira. Então, para a gente tratar como você deve ser tratado, está bem, é tratado bem. E isso, intrinsecamente, resulta em lucro. Tá bom? Então, cliente afável, a gente tem que estar proximidade e desejo de resolver o problema. Às vezes aqui que não tem. Não sei se você já foi, às vezes eu viajo muito para cidade pequena e às vezes eu vou numa loja e pergunto, onde é que tem isso? Ah, não tem isso aqui não, mas você vai encontrar isso na loja da fulana de tal. Aí vai, nossa, vou lá e encontro. Tem sensação mais feliz do que essa? Puxa vida, a pessoa, tipo assim, ela perdeu um cliente na venda naquele momento. Mas se eu precisar de alguma coisa, eu vou voltar lá onde fui ganhar e vou comprar. Entendeu? Então, quando a gente fala em venda, a gente olha para as pessoas e a gente entrega aquilo que tem de melhor. Às vezes nós não temos toda a solução, mas se a gente conhece o que tem, a gente faz. Faz sentido isso para vocês? Então, resolver o problema. Tem outro tipo de cliente aqui, ó. Esse aqui é complicado. Cliente expressivo. Gosta de ser sempre das atenções. Você já viu aquele tipo de pessoa que chega aqui, precisa ser visto? Às vezes a pessoa chega num porte tão altivo no lugar e já demonstra tanto conhecimento, às vezes um pouco de arrogância, ou que às vezes a gente até se encolhe assim, ai meu Deus, você quer entender? A gente já vai saindo assim, né? Expressivo, gosta de ser, gosta de ter a última palavra. Às vezes você está demonstrando uma coisa, mas eu conheço isso e aquilo, e aquilo, e aquilo. E aí? Como é que a gente lida com essas pessoas? Lembrando que essas pessoas também têm uma necessidade e também têm um desejo que pode ser satisfeito. Mas o seu perfil, ele precisa de ser criado um vínculo também, conforme todos os outros perfis. Mas, às vezes, a pessoa com excesso de expressividade precisa de um pouco de autoconfiança da gente para lidar com ela. Isso aqui é assim. Sabe postura? Sabe quando a gente lida com a pessoa e você precisa entender, ter a receptividade que ela tem conhecimento sobre aquilo que ela está falando e ela quer demonstrar aquilo. Mas mostrar que você está à altura com aquilo que você tem para entregar, para mostrar, para oferecer. Deu para entender? Postura profissional. É isso. Né? Você não vai confrontar, você não vai brigar, você não vai se encolher. Mas ter confiança daquilo que você tem e mostrar aquilo que você precisa mostrar. Tá? A forma de lidar com o cliente expressivo. Tranquilo até aqui? Alguma pergunta? Não? Então, próxima etapa. É só a farofa? Você lembra? Não. Feijoada, né? Era feijoada. Era feijoada. E aí, quando a gente fala que todo aquele funil de venda que você fez ali, de prospecção, você viu que deu? Ele fazia a feijoada, ele conseguiu os clientes, mas uma coisa muito importante, ele precisou estar atento àquilo que estava saindo, né? E quando você vende, por exemplo, feijoada, eu quando vendia feijoada fazia uma vez por mês a feijoada. Por quê? Porque a pessoa vai comprar nessa mesma carteira de clientes, todo final de semana vai querer comer a mesma coisa. Você tem que ampliar aquilo que você faz. E ele foi percebendo que as pessoas começaram a pedir um ponto específico. E aí que ele descobriu. Então, a gente precisa estar alerta a
aquilo que a gente está fazendo e aquilo que vai sair, e aquilo que vai cair no gosto do cliente para poder focar. E foi isso que ele fez. Então, essa matéria dele ainda tem mais 11 minutos, 12, sei lá, para frente. Se vocês quiserem, vocês acompanhem lá pelo YouTube. Mas a ideia era trazer para vocês verem, né? Que foi uma coisa que começou do zero, praticamente. O investimento de ingredientes para uma coisa, vendeu aqui, vendeu ali, vendeu lá, e o negócio foi tomando forma. E hoje, aí precisou abrir empresa, precisou ter o CNPJ, já tem mais fornecedores, e tudo isso foi crescendo como um negócio, como aquilo que a gente faz. Fez sentido para vocês? Gostaram de ver esse exemplo? Então, é importante que a gente conheça a nossa carteira de clientes e a gente esteja atento àquilo que a gente está trazendo e como a gente pode inovar e trazer ir de encontro à maior quantidade de pessoas para a gente vender aquilo que a gente tem. Tá? O que tem mais aqui? Pessoas e empresas consumidoras do seu produto e serviço é sua carteira de clientes. São essas pessoas que você está lidando todos os dias. Lembra que a gente falou lá no comecinho que a gente prospecta, a gente conhece o perfil, aquele que para quem a gente trabalha. Então, pesquisar principais características, comportamento e então criar o seu cliente ideal. Né? O caso da farofa eu trouxe exatamente para vocês terem essa ideia. Né? Ele começou a fazer um negócio, as pessoas começaram a pedir e de repente ele achou um nicho de mercado. Isso pode acontecer com qualquer um de nós, mas a gente precisa bater. Próximo passo. Saber as dores do seu cliente. Entendendo as dores do seu cliente, você terá argumentos para poder vender sem objeções. Já ouviu falar nisso, gente? Já pensou nas dores que nós temos para resolver? Às vezes a gente precisa comprar uma peça de roupa. Eu mesmo tenho uma dor. Todas as calças que eu compro, eu preciso mandar fazer a barra. Então, as calças são os modelos bons, né? Que são, tipo, que vem até aqui, até a midi, que chama, né? Até a canela, que fala. Para mim, eu compro uma calça sempre onde ela vai, em cima do sapato. Porque eu sou baixinha. É uma dor? É uma dor. Toda roupa me serve? Não. Tudo eu vou ter que fazer ajuste? Sim. Então, quando a gente fala de conhecer as dores dos nossos clientes, se você vai mexer com alimentação, às vezes a gente precisa saber o que o nosso cliente pode e o que ele não pode comer. E às vezes a gente sempre trabalha para a maioria. Mas se a gente começa a fazer um pouquinho para uma minoria que tem alguma restrição alimentar, por exemplo, você não vai conseguir um outro nicho de clientes? Puxa vida, ó, eu esqueci seu nome. O meu? É? Francinete. Francinete faz uma comida maravilhosa, mas ela faz lá uma coisa ali que não vai nenhum tipo de carne. Ela faz um soufflé que ela faz exclusivamente para mim que não como carne. O que você vai estar fazendo com a Francinete? Opa, essa pessoa vai resolver meu problema. Entendeu? O nicho de mercado. Eu esqueci o nome. Rosângela faz doce, tá? De repente, ela elabora um tipo só, que não tem açúcar. Um tipo de doce, apenas um. O que ela vai estar fazendo? Ela vai estar sanando, resolvendo a dor de algum cliente dela. Ah, ela vai fazer uma quantidade enorme? Não. Mas aquele que ela resolveu a dor, o que ele vai fazer? Vai divulgar. Puxa vida, a Francinete faz doces. Ela faz coisas maravilhosas que eu não posso comer. Mas tem um aqui que ela resolve o problema.
bom? Então, a gente precisa estar disponível para conhecer também quais são desejos, necessidades e dores dos nossos clientes. E a gente faz isso como? Conversando, gente. É com vínculo, é com conexão. Não tem outra forma da gente saber como resolver se a gente não conversar com as pessoas. Não tem mais nada hoje em dia que seja preto no branco. A concorrência é infinita. Concorrência é infinita. Porque somos muitas pessoas com muitas faces diferenciadas. E quando a gente atinge aquele nosso nicho de mercado, quando a gente atende aquele desejo, aquela necessidade, com certeza nós vamos trazer mais clientes para a nossa carteira. Faz sentido isso para você, gente? Maravilha. Mostre seu produto como solução do problema. Além das vantagens de diferenciar em relação à concorrência, mostre com clareza como seu produto ou serviço é a solução do problema do seu cliente. Como você vai resolver o problema do cliente? Conhecendo ele, conhecendo as dores deles. Licença a legenda. Outra coisa importantíssima. Disponibilidade. Um relacionamento próximo, mostrando-se sempre disponível, mas sem forçar a amizade. Você já comprou alguma coisa que a pessoa fica te mandando o WhatsApp 300 vezes para te lembrar? Eu vendo isso, eu vendo aquilo, tem aquilo, tem aquilo. Você gosta? Nem tanto ao mar, nem tanto ao tempo. A gente precisa saber de limite. Eu gosto de pensar que às vezes o nosso melhor limite é aquilo que a gente gostaria. Então, quando eu trabalhava com comida, era uma vez por semana. Então, o que eu fiz? O cardápio de sábado, ele vai sair quarta-feira ao meio-dia. Então, às vezes, se eu atrasasse, de vez em quando, se vai ter almoço sábado, as pessoas perguntavam. Por quê? Porque não era invasivo, ficava mandando um mundo de cardápio todo dia. Não, gente. Não. Cardápio semanal, uma vez por semana. Manda. Ainda tinha uma coisa interessante. Tinha cliente que falava assim, eu não gosto de receber. Você dizia isso. Eu sempre mandava uma mensagenzinha. Se você não quiser receber, só me avise. Como é lista de transmissão, vai sempre para todo mundo. E tem uma pessoa ou outra que tem coisas específicas. Eu sei que ela gosta quando tem aquilo. Aí eu mando para ela. Dá um pouquinho mais de trabalho? Dá. Mas o retorno é garantido. Tá bom? Então, a gente precisa ter um pouquinho dessa medida de quanto a gente pode estar oferecendo, conhecendo, sem precisar ser invasivo com as pessoas. Tá bom? E estar disponível também. Aí eu tenho outra história para contar. Eu tenho uma fornecedora de produto que eu gosto de pele, e ela é maravilhosa. Só que tem um pequeno problema. A gente nunca se acerta. Quando eu tenho um limite do cartão, vamos dizer que eu posso comprar o produto, eu chamo, ela nunca pode ir. E quando eu estou enrolada, que eu não posso comprar nada, ela me manda mensagem. Descobriu a minha dor? Não. Mas mesmo assim, eu sou um cliente fiel. Se eu precisar, quando eu preciso, eu posso, aí eu ligo. Eu preciso disso e disso. Eu vou passar na sua casa. Ela veio? Não veio. Eu vou trazer tal hora. Veio? Não veio. Então, assim, a gente é visto pelo que a gente entrega. Então, a forma que a gente está disponível. Não adianta você me mandar propaganda toda semana. Se o dia que eu falo, vou comprar, você pode entregar para mim, aí você não pode? Aí você não cumpre aquilo que você prometeu? Não, eu vou 2 horas. Não deu, eu vou 4, vou 5. Não, eu vou amanhã, vou depois da manhã. E aí, você pode deixar seu cliente precisando. Então, disponibilidade é uma coisa muito importante, tá? Para manter nossos clientes, a gente precisa estar disponível. É claro que imprevistos acontecem com qualquer um de nós. Mas quando a gente tem aquele costume de ser fiel aos nossos compromissos, o dia que acontece uma eventualidade, todo mundo perdoa, todo mundo compreende. Tá bom? Próximo passo. Atenção ao pós-venda.
foco na retenção e fidelização do cliente é fundamental na construção de um bom relacionamento, caso de troca, devolução ou até mesmo cancelamento. Gente, são todas as vezes, todos os produtos que eu entrego que vai ser 100%? Não. Pode dar defeito? Pode. Pode quebrar? Pode rasgar? Pode não estar bom? Pode aparecer um pelo de cachorro, um pelo de gatinho no meu brigadeiro. Venta quando a gente está trabalhando. Mas qual que é o nosso papel quando a gente está entregando? Está disponível para ouvir o cliente, se desculpar quando for necessário e substituir aquilo da forma mais pronta, de forma que a gente conseguir mais rápida. Às vezes você não tem aquilo naquele momento para repor, mas você fez uma promessa de reposição para resolver um problema do seu cliente, cumpra essa promessa. Então tudo isso vai fazer o quê? Fidelização. Porque até quando a gente escorrega, isso é natural, nós somos seres humanos, acontece. As pessoas ficam. Então, cuidado com isso. E, para finalizar, potencializar as nossas vendas. Como que a gente faz para potencializar? Pequenas dicas. Primeira delas, obviamente, já falei, conhecer o nosso produto. Ninguém melhor do que eu e você para conhecer aquilo que a gente vende, aquilo que a gente entrega. Como que eu vou conhecer, às vezes, meu produto? Gente, se você fez um curso de brigadeiro, você só vai fazer brigadeiro de chocolate? Não. De que tem brigadeiro hoje? De limão siciliano, de cereja, disso, daquilo. Você precisa conhecer sobre as tendências de mercado, estudar, fazer isso que vocês estão fazendo aqui. Vamos parar um pouquinho, vamos pesquisar, vamos entender isso aqui, o que a gente pode melhorar? Falando em brigadeiro, lembrei do churros. Você já viu aquele docinho de churros? Você já viu um docinho de churros que tem um suspiro com sabor de canela? Nunca viu? Pois é, pois eu tenho uma amiga que faz. E quem foi que criou? Não sei, onde ela viu. Eu sei que ficou maravilhoso. Você está entendendo? Então, a gente precisa conhecer aquilo que a gente faz, estudar, pesquisar e poder inovar de vez em quando, trazer alguns diferenciais. Às vezes, um mini suspiro com sabor de canela no seu churros faz toda a diferença, que ninguém mais tem. Tá bom? Eu estou falando que a gente precisa inventar a roda. Às vezes a gente fazendo aquilo que todo mundo faz do nosso jeito já é algo especial. Mas que a gente precisa pensar fora da caixa. Está disponível a aprender cada vez mais. Foque nos benefícios. Sempre focar naquilo de bom que o nosso produto vai trazer de benefício. Seja para satisfazer desejo, seja para satisfazer necessidades. Vocês representaram muito bem, que uma foi a comida, outra foi o doce aqui. Então, desejo e necessidade. Próximo passo, conhecer o público-alvo, conhecer os nossos clientes, como que a gente conhece, sabendo os gostos, conversando, ouvindo. Muitas vezes, no afã da gente mostrar alguma coisa, a gente quer falar sobre tudo aquilo que a gente está vendendo, mas às vezes a gente precisa parar e escutar para saber a necessidade que o outro tem. Quando a gente escuta o outro, é muito mais fácil da gente conhecer e poder entregar o que precisa. Tá bom? Próximo, ajude o cliente a entender o que ele precisa. Isso também acontece. Às vezes a pessoa tem tanta dúvida e nem sabe. E eu vou te dar um exemplo. Você já entrou numa loja dessas, tipo, antiga, que chamava de 199? Você já viu que lugar é esse para você encontrar aquilo que você não sabia que precisava? Às vezes a gente tem que fazer isso com o nosso cliente.
Às vezes você tem um leque, sei lá, tem pessoas que vendem tantas coisas, mas se você não mostra funcionalidade, a pessoa nem sabia que precisava daquilo. E de repente, conversando desintencionalmente, mas com intencionalidade, deu para entender, você acaba satisfazendo a necessidade do cliente. Tá? E alguma coisa que às vezes nem sabia que precisava. Então, faça isso. Relação de confiança, foi aquilo que a gente mais falou hoje, né? Vínculo, conexão, olho no olho, escuta, isso conecta. Gente se conecta com gente. É a minha humanidade atinge a tua humanidade. Nós somos assim. E é conversando que a gente se entende. Então, pratique. Seja honesto sempre. Você tem que ter essas respostas? Não, também. É uma coisa que eu repito muito no meu trabalho. Ah, Cida, não, é que você é mais experiente, que eu trabalho com pessoas muito mais jovens que eu. Até falo, às vezes, meus supervisores têm a idade para ser meus filhos. Aí eu falo assim, mas o meu lema é, eu não sei tudo, mas eu conheço quem sabe, então eu vou perguntar. Então a gente não tem que ter essa culpa, essa carga, nossa, eu sei tudo sobre isso. Não, ninguém sabe. Mas a gente pode pesquisar? Podemos. A gente pode buscar cursos, podemos buscar livros, podemos buscar na internet, às vezes conversando com o nosso vizinho, nosso colega de trabalho. A gente aprende alguma coisa. Já aconteceu isso com vocês? Com certeza, comigo também. E honestidade, né? Às vezes o cliente pergunta, mas isso aqui tem essa funcionalidade? Não sei, mas eu vou buscar essa resposta. E busca de fato. E vai entregar essa resposta quando você puder, o mais rápido possível. O que mais? Seja flexível. Às vezes a gente tem... Lembra que eu falei no comecinho? Que quando a gente vai fazer alguma negociação, a gente tem um ponto X até onde eu posso ir, e o nosso cliente também tem um ponto X. Mas se a gente for inflexível, duro, só chego aqui, ó, se não for assim, eu não quero mais, a gente pode estar perdendo uma grande oportunidade. E às vezes essa oportunidade não é nem aquela pessoa que está ali na frente, mas é uma pessoa que veio através dela, que comprou muito mais que ela. Por quê? Porque ele falou, nossa, ela foi flexível comigo, ela entendeu o meu problema, e aí quando ele vê isso em outro lugar, eu tenho que te indicar, entendeu? Não resolvo, mas eu tenho isso que resolve. Então, faz toda a diferença. E identificar objeções. Gente, primeira coisa quando a gente é oferecido um produto, um serviço para nós, a nossa tendência humana brasileira de falar o quê? Tá caro. Não é verdade? Olha isso aqui. Nossa, mas isso aqui parece que está tão caro. Ruim. Às vezes você vai ouvir isso. Mas o que a gente precisa fazer? A gente não trabalha só pelo salário. A gente trabalha por aquilo que a gente acredita. E a gente precisa agregar valor àquilo que nós temos. E o valor está em tudo aquilo que está em volta do que eu entrego, do que a gente está dando. E isso não é isso. Isso não é isso. É o atendimento, é a tua disponibilidade, é a tua honestidade, é a forma como você faz as coisas. Isso aí, o valor já está agregado. Então, quando a gente tem a confiança de mostrar tudo isso para o nosso cliente, é certo e reto que a gente vai conseguir entregar e vender, fazer negócio. E última, né? Sejamos positivas. Às vezes a gente tem uma tendência, quando uma coisa dá errado, não sei se já aconteceu com você, às vezes alguém olhou torto para você no dia, parece que estragou seu dia inteiro. Ou o primeiro não que a gente recebe, pronto, todo mundo vai dizer não, parece que uma barreira, bota aqui, não vou ultrapassar aquilo ali. Não, gente. As pessoas são pessoas como nós. Temos momentos bons, momentos ruins. E nem sempre a forma que nós somos tratados é sobre nós ou sobre aquilo que a gente está entregando, vendendo. É sobre o movimento do outro, aquilo que o outro está passando. Então, às vezes, uma pessoa está passando por problemas, se tratou mal, mas a gente precisa ser positivo e estar aberto para as próximas que vão vir à frente.
Faz sentido isso para vocês, meninas? Então, eu vou encerrar, aberta para perguntas, se vocês tiverem. Feedback também, se foi importante esse conteúdo para vocês. E agradecer a participação, esperá-los na nossa próxima aula. Obrigada, senhor.